Sustentabilidade. Essa não é a palavra do futuro, mas sim a do agora. E ser sustentável está ligado à nossa capacidade de produzir colchões e estofados de qualidade, gerando empregos e lucro ao mesmo tempo em que cuidamos do meio ambiente e de toda a sociedade, que cria vínculos que unem a prosperidade ambiental com o bem-estar coletivo e da nossa empresa, gerando milhares de empregos por todo o Brasil com nossas 10 indústrias. E nas nossas casas, os sonhos são transformados em produtos feitos com as melhores matérias-primas. Empenho e dedicação que são reconhecidos por importantes premiações, colocando a gente no pódio das marcas mais vendidas do país. E tudo isso não é apenas sorte, é comprometimento. E nós despertamos todos os dias com o compromisso de cuidar das pessoas, do planeta e das gerações futuras. Gazin Colchões, há 25 anos, despertando para um futuro sustentável. A Velutex é uma fábrica de tintas e revestimentos que acredita e investe em Mato Grosso do Sul, acreditando que a cor transforma a vida das pessoas, investindo em tecnologia para superar as suas expectativas. Por isso, fabrica produtos que atendem aos mais rígidos padrões internacionais, com a maior produtividade. Garante que a cor que você quer na sua casa esteja sempre disponível. Uma infinidade de cores e tipos que se encaixam em cada ambiente. Ao comprar produtos com essa marca, você está adquirindo o que há de melhor no mercado de tintas. Em todo o Mato Grosso do Sul, você encontra a Velutex. Você encontra a certeza de qualidade. Escolha a Velutex, forte como Mato Grosso do Sul e grande como você. Velutex, tintas e revestimentos, padrão internacional com DNA sul-matogrossense. Precisando de um especialista em joelho? Dr. Rodrigo Miziara, Medicina Esportiva, parceiro do atleta e de quem ama o esporte. Temos atendimento personalizado. E somos especializados em cirurgia dos joelhos, tecnologia de última geração para você aproveitar o melhor do esporte. Quem é amigo quer o melhor. Dr. Rodrigo Miziara, telefone e WhatsApp 67 99815 6104. Tira lá. Se desestressa, né? Olá, gente. Estamos aqui estreando o nosso programa No Ar com Michele Bruning. E hoje estou trazendo um super mestre, um super especialista, é um advogado, professor universitário especialista em Direito Civil, mestre em Direito Público, ex-superintendente do PROCON, acho que vocês já sabem quem é, né? Ex-secretário municipal de Educação, atualmente está trabalhando no governo do estado do Mato Grosso do Sul, lá na Casa Civil, e exerce a função de diretor da faculdade INSTED, aqui de Campo Grande. Doutor Marcelo Salomão, meu amigo querido. Como vai? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter recebido com muito carinho o meu convite e ter aceitado de ser o nosso primeiro convidado aqui no nosso primeiro episódio do No Ar com Michele Bruning. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Uma boa tarde a você, a toda a tua equipe, às pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu fico muito feliz com o convite. Eu estava te falando agora há pouco, um monte de gente me convida para podcast e eu não estou indo, né? Mas como você é uma pessoa muito especial, tenho muita admiração, trabalhamos juntos quando eu estava no PROCON, eu aqui no estadual, você lá no PROCON de Miranda.
Então eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e assim, estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer indagação. Vamos debater. Eu agradeço muito, tenho muita satisfação, você sabe o carinho que eu tenho por você, o respeito. E hoje é você que está na Berlinda. Vamos lá. Bem, você é advogado, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua atuação, Dr. Marcelo, como advogado, se ainda está exercendo, quando começou, como que é essa questão? Eu sou natural de Campo Grande, comecei meu curso de Direito em 1990, desculpa. Fiz Brás Cubas, comecei na Brás Cubas, e aí por força de um convite de um tio meu que lá em 91 era prefeito da cidade do interior de Terenos, e ele me convidou para ser secretário dele. Eu morava fora, transferi minha faculdade para cá, ainda era FUCMAT, e me formei em 1994, a primeira turma da UCDB. Nós fomos lá para o prédio da UCDB, não tinha nada. Começamos FUCMAT, terminamos a Universidade Católica Dom Bosco. Me formei, comecei a fazer as minhas especializações e comecei a advogar. Advoguei muito na área de família, uma das disciplinas que eu mais sou apaixonado. Comecei a ministrar aulas logo 2 anos após eu ter conseguido o meu diploma de graduação e de pós-graduação. E entrei na seara da docência, mas nunca abandonei a advocacia. Sempre fui advogando e até hoje eu tenho um escritório. Acontece que a vida foi me apartando um pouco da atividade estritamente profissional da advocacia. Porque quando eu comecei a dar aula, logo em seguida eu comecei a coordenar. Coordenei o curso de Direito aqui da Uniderp por muitos anos. E graças a Deus tenho meus alunos voando. Naquela época, para você ter uma ideia, só o curso de Direito tinha 4.300 alunos. Nossa. Só o curso de Direito. Uau. Era um campus, a universidade, com aproximadamente 18 mil alunos. E nós seguimos aí na docência, então fui cada vez me afastando. Aí, muito mais para frente, mantendo o escritório, eu fiz uma MBA em Gestão Educacional, por força da corporação educacional que eu trabalhava. Fiquei no processo de imersão em São Paulo por 6 meses fazendo uma MBA em gestão. Aí eu parti para a área da gestão educacional, aí fui ser reitor em Cuiabá, numa universidade. Fiquei 2 anos em Cuiabá, depois fui transferido para Dourados. Fiquei em Dourados também, dirigindo a faculdade em Dourados do grupo. Minha terra, Natal. Fiquei lá, cidade linda, espetacular. E aí eu fui convidado pelo governo do estado em 2015 a assumir uma superintendência de educação aqui no estado. Pedi demissão do grupo, assumi um cargo público. Primeira vez que eu tinha assumido um cargo público na minha vida. Fiquei até 2016. Nesse intervalo, como você disse, eu fui secretário municipal de educação. Mas aí, por um convite muito especial do ex-governador Reinaldo, eu assumi a superintendência do PROCON do estado e fiquei lá por 8 anos. Então, e aí a advocacia foi se afastando, mas sempre com o meu pé no escritório, me afastando por força legal, né? Eu tinha que me licenciar da ordem, e agora eu retomei minha ordem e tenho meu time trabalhando, e foi resumida a minha história da formação em direito até hoje. Na realidade, você tem um currículo fantástico. E a sua trajetória ali no PROCON, eu acompanhei de perto, né? Como você bem falou, eu era coordenadora do PROCON lá de Miranda, mas quando você assumiu, a gente teve esses laços estreitados. E você se tornou uma referência para nós. A gente que era do interior, a gente tinha você como o modelo. Dr. Marcelo Salomão é a referência, ele é o cara. Então me fala um pouco sobre essa sua trajetória dentro do PROCON estadual, aqui do Mato Grosso do Sul. Quando eu cheguei no PROCON, por volta de 2016, eu encontrei um PROCON muito desmotivado. As pessoas estavam desmotivadas, os PROCONs do interior do estado estavam desmotivados, e a gente ficou muito preocupado com isso e traçamos um plano.
nós tínhamos 2 pilares desse plano. Primeiro, trazer os PROCONs do interior para dentro do PROCON estadual e fortalecendo os encontros. Eu lembro que quando eu cheguei, tinha tido apenas 8 encontros em toda a história do PROCON. Fizemos um encontro aqui em Campo Grande, muito legal, me recordo. Foi um debate intenso com as operadoras de telefonia, todos os PROCONs tendo voz para debater. Nós trouxemos gestores, tanto do segmento financeiro, da telefonia, das concessionárias de serviço público, porque eram as demandas maiores que os PROCONs sofriam e muito fragilizados, porque não tinham o apoio, muitas das vezes o PROCON não tinha o apoio do próprio chefe, do Poder Executivo Municipal. E a gente conseguia, entendia ali que estava faltando informação. Fortalecemos bastante os encontros, levamos os encontros para o interior, levando os gestores das demandas para que os PROCONs pudessem ouvi-los e levar essa resposta para os seus munícipes. Assim, foi muito gratificante e eu tive muita sorte, porque eu fui muito bem acolhido pelos PROCONs do interior do estado. Então eu tenho amigos até hoje, você, o Valdão de Costa Rica, o Gilberto de Coxim, a Mara lá de Nova Andradina, alguns seguiram carreiras políticas, são vereadores nas suas cidades. Então foram assim, não vou conseguir falar o nome de todos, mas foram todos extraordinários. E isso me deu um pouco de base para construir um outro alicerce. Eu conversei muito com o PROCON de Dourados, que era um PROCON muito forte, muito atuante, muito bacana, nos aproximamos bastante para que nós pudéssemos fortalecer o sistema e criar cidades que não tinham PROCONs, criarmos mais PROCONs. Eu me lembro quando eu cheguei, não vou lembrar exatamente o número, mas nós tínhamos um número muito pequeno de cidades contempladas com PROCONs. Dos 79 municípios, acho que era 17 ou 18 municípios que tinham PROCONs. Quando eu deixei o PROCON em 2020, 2021, nós deixamos lá com quase 58 PROCONs no estado inteiro. Uau! Foi muito bacana, porque a gente sempre falava, cidade que tem PROCON tem consumidor forte, tem defesa da relação de consumo. Mas os prefeitos, o executivo não gostava, porque eles pensando erroneamente, um pensamento totalmente equivocado, ele acha que quando ele vai fazer o PROCON, ele vai contra o comércio local, e não é isso. O PROCON protege o comércio local, orienta o comércio local, inclusive protege aquele comerciante que é consumidor final, daquelas empresas que vêm de fora, ou daquelas grandes empresas como as concessionárias, para que eles tenham o direito do consumidor resguardado ali. A informação do pequeno comerciante ela é muito escassa, muito pequena, e esse é o papel do PROCON. E erroneamente alguns prefeitos não gostavam, e a abertura do PROCON tinha que ser de iniciativa do executivo, porque gera despesa, tem que contratar um funcionário, um lugar, e o PROCON do estado dava todo o auxílio, com treinamento, às vezes até com equipamentos. Nós temos computadores para alguns PROCONs trabalharem. Mas graças a Deus a gente conseguiu, meu sonho era que todos os 79 municípios pudessem ter uma unidade de defesa do consumidor. Ainda não tem, dos 79 municípios, nem todos são contemplados, mas é uma oportunidade muito grande para o executivo e para o munícipe ter o respaldo de um PROCON para que ele tenha seus direitos defendidos. Foi uma experiência fantástica. Realmente você foi muito feliz com a colocação de que o PROCON estadual, quando você entrou, realmente deu voz aos PROCONs do interior. Nós não tínhamos voz. Era a angústia que os PROCONs do interior tinham. Eles tinham várias demandas, precisavam de ajuda, precisavam que gritassem. Eu me recordo muito, as concessionárias de energia, por exemplo, que eram as maiores demandas que tinham nos PROCONs do interior. A concessionária mandava um preposto que não tinha o menor conhecimento das demandas do PROCON e o PROCON ficava refém. Aí o PROCON tinha que dar resposta. Quando a concessionária respondia para o seu consumidor, totalmente ao vento. Nós fortalecemos bastante, brigamos muito, brigamos com brigas ferrenhas contra as concessionárias. Me recordo também da época da greve dos caminhoneiros, onde os PROCONs todos se uniram para coibir esses abusos. E olha, aqui em Campo Grande ainda a gente conseguia fazer uma luta mais frente a frente, mas imagina o interior. O dono do posto de combustível é amigo do prefeito. Aí um preço que num dia era R$3, no outro dia era R$12, e o PROCON amarrado, e aí os PROCONs muito legal, Marcelo, manda aqui,
manda uma equipe aqui que os caras não estão conseguindo agir, porque está difícil aqui. A gente, com os braços que a gente tinha, tentava, mandava uma equipe para o interior para poder punir aquelas pessoas que estavam criminalizando a revenda de combustível. Então foi assim, nem tudo nós conseguimos fazer, em virtude dos nossos braços serem curtos. Mas tudo que foi possível fazer foi feito. E com a cooperação, ninguém trabalha sozinho. O PROCON municipal, o PROCON do Estado, o Ministério Público, a Delegacia do Consumidor, a Defensoria Pública, que faz parte do sistema. Sim. E assim, foi um legado que eu deixo na minha vida, na minha história, que eu tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho de ter trabalhado na defesa do consumidor, tenho muito orgulho de ter sido PROCON, tenho muito orgulho de todos os PROCONs que trabalharam comigo, todos, sem exceção, todos os PROCONs do Estado. Eu fui vice-presidente da PROCONs Brasil por um tempo também, viajamos para difundir o PROCON do Estado de Mato Grosso do Sul com os PROCONs municipais, as brigas com as telefonias, muito forte. Então, mas eu tenho muito orgulho dessa época e acredito que aprendi mais do que ensinei, porque as pessoas não fazem ideia do que é ser PROCON. Ser PROCON é uma missão muito difícil e eu tenho muito valor de todos os PROCONs do Estado que participaram daquela época que eu estive à frente do PROCON, do quão foi difícil e de quão foi importante a vitória que os PROCONs tiveram. Sim, na realidade os prefeitos, eles não capacitam a gente, eles nos vedam a possibilidade de efetivamente exercer a atividade. Então, realmente, o PROCON estadual era o nosso apoio. Eu até defendi uma tese, e acho que essa tese ainda pode ser defendida, porque a gente sempre fala que o PROCON é um equilíbrio na relação de consumo, e ele precisa ter independência. Quando o PROCON é uma indicação do executivo, quer seja ele do município ou do estado, você quebra um pouquinho essa independência. Eu, na época, eu estive no Congresso Nacional, mas ninguém me escutou. Eu acho que o representante do PROCON no município do estado deveria ser eleito, como é o conselheiro tutelar. Porque ele está defendendo interesses da coletividade. E qual é o conselheiro tutelar? Interesses de pessoas que são vulneráveis. Nem todo mundo conhece a lei. Então, se o representante tivesse o direito e o poder de se candidatar por um mandato, como é a GEMES, a GEMES é com mandato, o PROCON teria autonomia para poder aplicar as sanções por aquele que realmente infringiu a norma, dar o benefício para aquele que realmente reconhece que foi cumpridor da lei. Mas enquanto nós ficarmos subservientes a decisões monocráticas de executivos, fica um pouco mais difícil. Eu acredito que um dia o Congresso possa debater esse tema e fazer com que os representantes dos PROCONs possam ter mandatos, serem eleitos pela sociedade, porque funciona com muito mais clareza, e aí sim nós teremos um PROCON mais combativo, mais independente, para que o consumidor seja defendido, o consumidor seja atendido naquilo que quando lhe é vilipendiado um direito. Sim, na realidade você viu o que acontecia com o interior. Os próprios prefeitos, até o quadro de funcionários era limitado, ou seja, não tinha nenhuma equipe de fiscalização. Não tinha nada. O PROCON interior era o seguinte, não tinha nada. O coordenador exerce. Tinha uma pessoa que era o coordenador, o fiscal, o atendente, em uma sala de 1 por 1, com um computador que para ligar levava 2 horas, até funcionar ele levava mais 3 horas. Só que na porta dele tinha uma fila cedo de pessoas que estavam querendo a defesa desse consumidor, mas o executivo não dava toda a atenção devida que o PROCON merecia. Infelizmente é assim, de verdade é assim que funciona. E as pessoas desconhecem isso, né? Acha que é só fundar, tem um PROCON na cidade, mas... E tem que respeitar o devido processo legal também. Às vezes as pessoas acham que eu vou no PROCON, vai resolver de uma vez na hora. Não, tem que dar o direito de defesa ao fornecedor, tem que ouvir o fornecedor. O PROCON é um órgão de equilíbrio, não é um órgão extremamente punitivo, exclusivamente punitivo. Ele tem que ouvir outra parte, formar uma decisão, formar um entendimento, fazer uma audiência de conciliação, achar ali que aquele problema possa ser resolvido sob outras formas. Então, o PROCON é um órgão mais complexo do que as pessoas imaginam. Sim, com uma potência, inclusive fazer campanhas de orientação, tanto no comércio quanto nas escolas, porque se a gente for ver, né, doutor Marcelo, tudo que a gente faz hoje
É uma relação de consumo. Eu vou lá no mercado, Tudo. eu estabeleci uma relação de consumo. Fui na farmácia, comprei uma medicação, estabeleci outra relação de consumo. Em 2022, 2021, teve uma proposta de lei que foi tramitada no Congresso, a PL 3515, depois virou lei, a lei do superendividamento. Aí quando há interesse do Congresso de não fazer a fiscalização correta, eles jogam para os PROCONs, né? Para o PROCON proteger o consumidor em estado de endividado ou superendividado, mas com qual estrutura que esse PROCON vai fazer? Sim, porque para você fazer... Você pensar num PROCON de São Paulo, da Fundação São Paulo, até o de Mato Grosso do Sul, que é um PROCON mais estruturado, um PROCON estadual de Goiás, do Rio de Janeiro, até se concorda e se é possível fazer. Agora você pega o PROCON do interior do estado de Mato Grosso do Sul, o PROCON do interior do Mato Grosso, são PROCONs muito pequenos, onde o próprio coordenador não tem braços para atuar. E a sociedade cobra desse cidadão. E acha que o cidadão não está fazendo nada. É um acúmulo de atividades que eles têm que é fora do normal, mas precisa de mais apoio. A gente recebeu, na época que aprovou a legislação sobre o superendividamento, a gente recebeu várias pessoas lá, querendo que a gente solucionasse o problema delas, mas a gente não tinha uma estrutura, até mesmo para fazer um projeto contábil, porque precisa, não é simplesmente reunir todos os devedores. Tem que chamar os credores, fazer uma análise de contabilidade, fazer uma proposta. Até o próprio judiciário, hoje lá na universidade, eu fiz uma parceria no PEMEC, nós estamos fazendo com os nossos cursos ações para cuidar do consumidor endividado, superendividado, em parceria com o próprio Juizado Especial de Pequenas Causas através do PEMEC. Só que eu coloquei à disposição deles alunos de psicologia para orientar eles, alunos de direito, alunos de contábeis, que é um staff muito grande para poder ajudar um consumidor. Exatamente. O Brasil não é para amador, o Brasil é impressionante. O Brasil, as pessoas promulgam leis de difícil aplicação, que o custeio dessa aplicação é muito alto, mas ninguém quer ser o responsável por isso. Sim, e o judiciário também não vai dar conta. Você vai entrar com uma ação e o que vai acontecer? Vai ficar travado ali. Os processos vão chegar uma altura muito forte, o juiz sozinho não consegue, as pessoas, uma justiça que tarda já é uma justiça que falha, aquele dogma antigo, justiça tarda mas não falha, é uma mentira enorme, porque justiça que tarda ela falha, muitas das vezes um processo de renegociação ou de revisão contratual, se levar alguns anos, o devedor que está pleiteando uma revisão já sangrou, já morreu, e ele não vai ter o objetivo contemplado numa decisão que poderia ser reformulada com muita antecedência. Então, é muito difícil. Né? Salvo engano, aqui no nosso estado, nós temos só 3 PROCONs que pelo menos atuam um pouquinho nessa questão de superendividamento, que é o PROCON de Campo Grande, o municipal aqui de Campo Grande. O do estado e talvez o de Dourados. Né? E o de Dourados, os 3 o PROCON de Campo Grande é um PROCON mais estruturados, né? Muito bem formulado, passaram boas pessoas por lá, e inclusive a minha amiga Michele. É um PROCON que teve uma parceria muito forte com o estadual, é um PROCON bastante atuante, combativo, orientativo. Sim. Acho que esse que é o grande charme do PROCON de Campo Grande. Bem isso. Qual que foi a sua maior missão dentro do PROCON estadual? Que você lembra, você falou, nossa, essa vai ser difícil de resolver. Eu tive, vamos separar sobre dois aspectos. Né? No início da minha ida para o PROCON, talvez da minha 3ª ou 4ª fiscalização, foi quando eu cheguei numa grande rede e fiscalizei uma peixaria. E a peixaria estava em estado muito deplorável, e nós decidimos ali, foi uma decisão muito difícil, porque era uma rede poderosa aqui da cidade. Aliás, é uma rede nacional, não é uma rede só de Campo Grande. Nós decidimos fechar aquela peixaria e interditar a peixaria, porque a situação era criminosa, até a polícia estava com a gente. Acho que naquele momento, talvez por ser o começo, e aí requeriria muita coragem para fazer aquilo. Um cara novo chega aqui, já quer fechar o mercado. Então ali foi uma decisão bem difícil. Talvez ali no começo, pelo fato de ser o início, talvez houve
um desejo de fazer o certo, mas com bastante receio da reação por parte daquela grande empresa. E acho que o grande trabalho que o PROCON fez, como eu citei no começo, foi na greve dos caminhoneiros. Acho que ali foi um divisor de águas do PROCON. Ali nós prendemos dono de posto, ali nós prendemos combustível, ali nós conseguimos reduzir preço quase que 50% na bomba na hora. Me lembro de um caso onde nós chegamos, nós tínhamos a prova que o preço da gasolina era R$ 3,45, o cara começou a vender por R$ 8,00 do dia para o outro, o litro, e nós conseguimos reverter para R$ 4,00 no mesmo dia, em conversa com o proprietário. Então, acho que a greve dos caminhoneiros foi o grande pilar para mostrar para a sociedade que os PROCONs estavam ali, que os PROCONs são atuantes, que a sociedade poderia contar com o PROCON. Foi um debate muito forte. E fomos bastante cobrados, muito né? Cobrado, tanto aqui cobrado. Quanto no... Até porque na época o presidente da República, acho que era o Michel Temer, não me recordo, falou, não lembro do presidente, mas ele disse, denuncia ao PROCON quem tiver com esse aumento, e todo mundo denunciava no PROCON, uma loucura, e a gente aumentando o número de fiscalização, cobrando dos fiscais, os fiscais ficaram exauridos de tanto trabalhar, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Nós chegamos a fazer campana. Eu estava mais 2 fiscais e um segurança da DECOM. Nós ficamos escondidos, olha o absurdo, ficamos escondidos atrás de uns barris para ver o caminhão chegar com combustível, que ele estava escondendo, o caminhão do próprio posto, e a gente fazia o ato simulado perguntando, tem combustível? O cara falava que não, aí nós mostrávamos o vídeo, prendia o cara. Foi um trabalho bastante complicado que nós fizemos, mas graças a Deus a gente conseguiu mostrar para a sociedade, opa, tem PROCON e o PROCON defende o consumidor. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre direitos do consumidor? Vamos falar sobre o que você quiser. Então vamos lá. Como a gente estava dizendo, todo dia a gente estabelece uma relação de consumo. Quando vai comprar na farmácia, no mercado, quando contrata o serviço de um prestador de serviço, até para fazer unha, né? Verdade. Então, assim, é um nicho que todos os dias a gente estabelece uma relação de consumo, porém, muitos desconhecem os seus direitos. E aí a gente vê a importância de conhecer um pouquinho desses direitos do consumidor, né? Certo. Então, nem o fornecedor às vezes sabe, às vezes ele acaba lesando esse consumidor por desconhecimento, e o próprio consumidor, muitas vezes, ou ele acaba querendo cobrar direitos que ele não tem. Isso é muito comum. Muito comum, né? E muitas vezes ele também desconhece. Então, vamos aqui. Se eu comprar um produto, vou lá na loja e escolhi o produto para mim, cheguei em casa, maridão falou, pode devolver. E aí, não gostei, posso devolver? Olha só, o direito de arrependimento, se esse produto ele não tem nenhum vício, nenhum dano, nenhum defeito, o direito de arrependimento não existe nas compras presenciais. Não existe. Existe uma exceção. Qual é a exceção? Quando há uma relação pessoal entre o fornecedor e o consumidor. Vou dar um exemplo para você. Fui lá, comprei uma calça numa loja e a dona da loja falou assim, olha, você pode trocar em 30 dias. Ali está estabelecendo uma cláusula contratual que eu posso trocar o produto em 30 dias, porque o estabelecimento me permitiu isso. Sim. Mas eu não posso devolver o produto, a loja não me falou isso. O direito de arrependimento é quando eu vou comprar um produto, esse produto não tem nada de errado, mas o marido falou para você que eu não quero que você use essa saia, ela está muito curta. A loja não é obrigada a receber o produto de volta e a estornar o dinheiro. Às vezes, e muitas das vezes, a loja ou o estabelecimento faz isso apenas para fidelizar o cliente. Por uma liberalidade, né? Pura liberalidade. Ele quer, olha, eu não quero perder essa cliente, ela compra muito aqui, tá bom, eu vou devolver, você quer trocar por outro produto. Então, mas é uma liberalidade exclusiva. O direito de arrependimento, previsto no artigo 49 de 2078, só vale para as compras não presenciais. Por exemplo, internet, sites, telefone,
Quando você compra por catálogo, aí nós estamos falando que há a possibilidade de exercer o direito de arrependimento. Quando a gente Mas tem um caso interessante. Se você vai num estabelecimento de grande porte, como uma loja de departamento, comprar um sofá, você chega na loja, vê o sofá, não gostou, o vendedor chega e fala para você, olha, vamos olhar outros, abre um catálogo. Esse aqui, ela vai e gosta daquele que está no catálogo. Apesar dela estar dentro da loja fisicamente comprando o produto, essa compra não é presencial, essa compra é remota. Portanto, há a previsão da aplicação do artigo 49, ou seja, exercer o direito de arrependimento. Então tem que ficar claro o seguinte, toda e qualquer compra que você não teve contato com o produto, simples assim, você tem o direito de arrependimento, que é de 7 dias a contar da chegada do produto na mão do consumidor. Caso contrário, o estabelecimento só faz por mera liberalidade para fidelizar o seu cliente. E nesses casos de arrependimento, tudo certinho, dentro do prazo, foi uma compra onde eu não tive a possibilidade de analisar o produto, e a despesa para devolução? É por como conta que do fica? fornecedor. Esse é o que nós chamamos na doutrina da teoria do risco. Então, o fornecedor, quando ele faz a prática da venda, até para o produto ser um pouco mais barato, e ele tem o risco do negócio, então esse risco fica por conta do fornecedor, por uma regra muito simples. O consumidor é o hipossuficiente, é aquele que não detém o conhecimento do produto, é aquele que não detém o conhecimento das regras. E essa regra, por mais que ela esteja escrita de uma forma clara ou pequena, nós chamamos de norma objetiva, essa regra é válida apenas para o fornecedor. Então, essa despesa, o custeio da despesa da devolução, por força da teoria do risco estabelecida no código, é por parte exclusivamente do fornecedor. Muitos fornecedores não cumprem isso. E o consumidor não ingressa com uma ação ou não reclama no PROCON por valor ser pequeno, né? Às vezes é um SEDEX, às vezes é um valor irrisório, mas o que é importante é saber que esse consumidor vai devolver desse produto, vai se arrepender desse produto sem custo adicional. Eu tenho vários exemplos de própria empresa, quando manda um produto de pequeno porte na compra do consumidor, ele já manda inclusive o envelope para que, se o consumidor não gostar, já lacre, já tem os dados dos correios para ele devolver o produto e não ter despesa nenhuma. Mas a responsabilidade não é do consumidor. Aí, viu, gente? Fica ligado aí nos seus direitos. É importante saber isso, tá? Porque senão, às vezes, vocês vão estar exigindo direitos que vocês não têm. É verdade. Né? E como que fica a questão de precificação? A gente, às vezes, está andando aí na nossa cidade, nas vitrines, principalmente nós mulheres que adoramos olhar a vitrine, gastar, somos atraídas não só pelo produto, como também pelo preço, né? E muitas vezes não está o preço ali. E aí? É lei. A lei estabelece, a lei da precificação, que é uma lei federal, não é uma lei estadual nem municipal, uma lei federal, estabelece a obrigatoriedade de todo e qualquer produto exposto em vitrines terem seu produto vinculado a um preço. Isso é lei. Assim, não tem, é uma lei objetiva, clara, curta, que estabelece responsabilidade para o fornecedor sob pena de uma sanção administrativa, no caso a multa. Então, é lei, mas o grande charme disso, e aí alguns estabelecimentos, eu quando estava no PROCON multei alguns estabelecimentos por conta disso, até como uma forma educativa, a gente aplicava uma sanção baixa, para que pudéssemos orientar o fornecedor, depois de orientado sem aplicação de sanção. Porque existe também a lei da dupla visita, que está em vigor ainda, que me obriga primeiro a visitá-lo, a orientá-lo, para depois, não cumprir as exigências, ele ser punido numa multa pecuniária. Mas a lei é clara e estabelece regras objetivas. Todo produto é vinculado a um preço. Mas aí veio uma grande discussão que eu me recordo, e eu quero inserir nesse debate, é o seguinte: e produtos anunciados em redes virtuais, né? No meu entendimento, e compactua vários entendimentos de outros doutrinadores, já li vários sobre eles, a Raquel Lima Marques também pensa assim, que o produto anunciado, principalmente na rede de Instagram, TikTok, devem também respeitar a lei da precificação. Eu me recordo que quando eu estava no PROCON, nós abrimos um procedimento administrativo contra a operadora, né, contra a empresa
social, a rede social, para que a gente pudesse fazer com que ela obrigasse os seus clientes, ao anunciar um produto, vincular o preço ao produto, sob pena de tirar do ar aquele aquela postagem, porque é uma vitrine, nós evoluímos, né? Não temos mais somente a loja física, hoje nós temos as lojas virtuais. Muitos estabelecimentos já cumprem o que determina a lei, mas muitos ainda não. Então a gente se depara com postagens sociais, nas redes sociais, oferecendo um produto sem vincular o preço, uma forma de atrair o consumidor para entrar no site, navegar, conhecer outros produtos. Isso é uma técnica de venda por parte desses comerciantes físicos como os comerciantes virtuais. Mas a regra se estabelece para os dois ambientes, tanto na rede física como na rede virtual. É obrigatório que todo e qualquer produto esteja vinculado a um preço sob pena de uma sanção administrativa respeitada a lei da dupla visita. Na realidade, o Código de Defesa do Consumidor, ele não traz essa previsão da ela questão é da internet, né? Mas ela é empírica, porque quando a gente... a lei ela é baseada na doutrina. E quando a lei estabelece que todo produto vinculado, exposto numa vitrine, nós podemos fazer por analogia, isso a doutrina estabelece claramente, que nós estamos sob uma vitrina social, né? É uma vitrine virtual, né? Você abre o seu Instagram, você vai ver lá vários produtos que estão sendo expostos a você e é uma vitrine. Então, é assim, já vi decisões aplicando, mantendo a multa por não respeito à lei da precificação em rede social, e isso hoje está bem mais pacificado que antigamente, quando se começou a pensar em punir essas operadoras de rede social no cumprimento da lei. Você vê muita resistência desse comércio para colocar o preço? Porque eles sempre colocam lá, inbox, via direct. Na verdade, é uma estratégia de negócio deles para fazer com que, como o consumidor da rede social, virtual, não está dentro do hospedeiro, do site, ele quer fazer de todas as formas, quer fazer com que esse consumidor entre. Então, a única forma de fazer ele entrar é omitindo informações, o preço, as cores, ou a qualidade, ou algumas características do produto. É uma forma deles investirem nesse consumidor entrar no site. Mas é uma forma ilegal. O consumidor... Existem alguns sites que já fazem isso. Vou dar o exemplo do Livelo. O Livelo é um site muito conhecido e já expõe tanto o preço nos pontos como o preço em real, para depois o consumidor, se quiser, olhar as outras cores. Isso é perfeitamente legal e legítimo. Mas eu acho que é uma questão cultural, né? Está mudando, algumas empresas já estão entendendo que se ele colocar o preço é muito melhor para ele vender um negócio do que... Porque muitos... Tem uma pesquisa, na época que eu vi, que 35% das pessoas não entram sem ver o preço. Eles não vão perder tempo achando que aquele preço seria incompatível com a sua renda ou com a sua receita. Se ele coloca o preço, com certeza ele vai ter muito acesso naquele produto do que se ele faltar com essa informação. Com certeza. E se eu comprar um produto, doutor Marcelo, e este produto apresentar algum defeito, o que nós podemos fazer? Primeiro nós temos que separar o produto em duráveis e não duráveis, né? Que nós falamos em garantias. Então, as garantias para produtos duráveis que o Código estabelece é de 90 dias e não duráveis de 30 dias. Mas o que é o produto durável e um produto não durável? O produto não durável é aquele que se consome por si próprio, né? Um alimento é um produto não durável, um produto que se deteriora muito rapidamente é um produto não durável. Já os produtos bens duráveis são aqueles que se alongam um tempo. Uma bicicleta, uma máquina de lavar, qualquer um produto eletroeletrônico está inserido na qualidade de produto durável. E aí o Código estabelece como regra objetiva geral de 90 dias de garantia. Hoje é muito comum as garantias estendidas, né? Então, se o produto tiver um defeito dentro do prazo de garantia, obrigatoriamente o estabelecimento tem o direito, e aí vamos separar que o consumidor não sabe, né? Eu comprei um aparelho de celular hoje, aí eu escuto muito isso. Comprei hoje, amanhã ele deu problema. Não, eu quero um celular novo. Eu comprei hoje, eu não vou mandar para assistência técnica. Eu quero outro celular, eu comprei hoje. Aí eles falam assim, ou no mesmo dia, eu comprei hoje cedo, de tarde deu problema. É um direito meu ter um outro produto. Não é. Infelizmente, a lei não fala dessa forma. A lei fala que o estabelecimento tem o direito de mandar para assistência técnica se for um produto eletroeletrônico. E se essa assistência durar mais de 30 dias, aí sim,
passa o direito do consumidor em substituir o produto, devolver o dinheiro de volta. Mas enquanto estiver dentro do prazo, de 30 o fornecedor dias. não tem nada que fazer, ele vai cumprir o que estabelece a lei. Muitas pessoas acham que o direito de fazer a substituição é imediato, e não é. Então, se o produto tem visto dano ou defeito e está dentro do prazo de garantia, o estabelecimento tem o direito de mandar esse produto ao conserto, ou assistência técnica, arrumar o produto. Se essa assistência, esse conserto passar de 30 dias, aí sim poderá haver a substituição do produto, ou a devolução da quantia paga e a devolução do produto. Mas a lei é muito clara nesse sentido, num produto durável, e num produto não durável o prazo de garantia é 30 dias. Mas nós temos a questão dos vícios ocultos, ou vícios redibitórios, que é outra coisa, né? Antes disso, eu mandei um produto consertar, consertou, e agora? Ele deu problema de novo, como é que fica? A sua garantia se renova naquele conserto que foi realizado. Então, eu tenho 90 dias de garantia, chegou 30 dias, eu dei o defeito, a empresa arrumou, levou 10 dias para arrumar, voltou para o meu aparelho, então eu tenho mais 30, mais 10, tenho mais 40 dias além daquele restante que faltavam para o prazo de garantia. Então a garantia se renova dentro do prazo legal, sim, quando o produto é arrumado e volta para a mão do consumidor. E o produto de vício oculto? Isso é muito comum em eletrônico, uma máquina lavar-roupa ou, sei lá, uma televisão. Que o consumidor não é obrigado a conhecer as tecnicidades do produto. Quem tem que ter essa informação é o consumidor, é o fornecedor que conhece o produto. Mas quando um produto de vício oculto, o prazo de 90 dias começa a correr quando o consumidor tem a ciência desse vício. Pode ser que ele teve a ciência do vício depois de 4 meses, de 120 dias. Opa, mas passou os 90 dias, não tem problema. Se esse vício correu depois, aí basta contar da ciência do consumidor para que o consumidor seja protegido pelo código. O código ele é protecionista e informativo, e por isso porque entende que o consumidor ele é hipossuficiente ou vulnerável, então ele tem a proteção do código sim, como estabelece a doutrina. E esses produtos que são tidos como os essenciais, neste caso aí de defeitos? Como que funciona? Os produtos essenciais são a exceção à regra, né? Então, mas o que a lei não define e ainda não definiu, o que é produto essencial. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas falam assim, o celular é um produto essencial? É discutível se o celular é um produto essencial. Mas eu trabalho com o celular. É discutível também. Não é discutível. Não, na mão de uma criança, de um adolescente, qual a essencialidade, o carro é um produto essencial? É discutível se o carro é um produto essencial, porque nós temos transporte público. Então, eu acho que o grande charme, os produtos essenciais sim, a lei estabelece da urgência e da necessidade de fazer a substituição. O problema é que a lei não define claramente o que é um produto essencial. Alguns doutrinadores definem, produto essencial o que seria? Remédio é produto essencial, aparelhos de inalação são produtos essenciais, demonstrado que o cidadão precisa daquele aparelho para a sobrevivência. Então, são critérios muito objetivos, restringidos, para que o consumidor possa aplicar aquela regra do produto essencial. Lembrando que os acessórios não são caracterizados como produtos essenciais. E nisso se insere aparelho celular, se insere carro, veículo, se insere televisão. Então, isso é muito relativo na questão das essencialidades. E parece que o legislador, com total descaso, acaba não dando essa possibilidade para discriminar o que é essencial. Falando de legislador, né? É complicado o Brasil é o país das leis, né? O Brasil, só no Brasil existem mais de 2.800 leis vinculadas ao direito do consumidor. 2.800 leis, mais de 2.800. A última vez que eu fiz a pesquisa tinha 2.630 leis. Só em Mato Grosso do Sul nós temos mais de 400 leis. São muitas leis. E o consumidor, mas são leis inaplicáveis, leis inconstitucionais, leis que não dão ao consumidor o direito de ter a sua defesa. São leis políticas, são leis de momentos, ou leis de moda. Acontece alguma coisa com notícia nacional, um legislador vai lá, cria uma lei que já existe ou que não defende o consumidor. Então o Brasil é o país do modismo, então isso atrapalha um pouco a relação de consumo. Isso é muito ruim para a relação de consumo, e isso tem sido a tônica dos últimos anos. Não é só de agora não, desde
desde a promulgação do código, quando teve um arfã muito grande na sociedade, que começou-se essa avalanche de legislações inócuas que nós temos no Brasil. É muito grande, né? E os preços divergentes? Vamos falar um pouquinho? Fui lá no mercado, comprei um produto, olhei lá na prateleira que estava um preço, porém, na hora que eu passei no caixa, um preço diferente ao divulgado. Isso é muito comum. Quando há uma intenção, um dolo do estabelecimento em se fazer a divergência do preço para se locupletar, deve o estabelecimento ser punido severamente. Isso é muito fácil de reconhecer, com cartazes de promoção, com a fixação do preço na gôndola. Isso é muito comum em alguns estabelecimentos, o consumidor anunciar um preço, mas praticar outro preço. Quando isso acontecer, é o preço anunciado que vale, sem nenhuma dúvida na legislação, e isso o consumidor tem. Isso aconteceu muito comigo. Eu tenho um imã para isso. Um dia minha mulher pediu para mim no mercado comprar pó Royal. Eu fui lá, comprei pó Royal, peguei o pó Royal e eu gosto de ler tudo. Eu leio o prazo de validade, eu leio o lote. Peguei o primeiro pó Royal vencido. Peguei o segundo vencido. Peguei o terceiro. O lote todo estava vencido. Fiquei puto da vida. Chamei o cara, bicho, tá tudo vencido, tira daqui, pelo amor de Deus, não faz isso não. Esse troço pode fazer mal para alguém, joga fora. Aí fui lá, tem que descartar, tem todo um critério para descartar. Ele me trouxe outro lote de pó Royal não vencido, comprei e fui pro caixa. Cheguei no caixa, eu vi um bombom, acho que para levar para minha filha, era um batom. Aí vi lá, batom, acho que não lembro o valor, vou chutar aqui, 50 centavos. Estava escrito lá com a etiqueta. Aí passa para mim, passou R$2. Mas moça, às vezes nem tem dólar do supermercado. Às vezes o marketing do supermercado fez uma promoção e o cara colocou o preço no produto, mas o sistema não foi consertado. Isso não me interessa, o preço é aquele que está anunciado. Ponto. Agora nós temos que separar nesse quesito, por exemplo, quando o consumidor dá a causa ao evento, o consumidor no modo coletivo. Então, se eu tenho uma bancada de produtos anunciados por R$5, aí vem um consumidor, pega e coloca aquele produto no lugar para tentar enriquecer-se, e aí é uma exceção, aí não cabe a aplicação, porque o produto, quando ele é anunciado, por isso que é importante ter todas as informações, lote, fabricação, fabricante, toda a bula do produto tem que estar muito bem definida para proteger o próprio fornecedor. Isso funciona nos códigos de barras. Sim. E apenas essa exceção, mas em regra vale o menor preço. O menor preço. Menor preço. Fica ligado, hein, gente? Sempre o menor preço. Eu anunciei um produto, isso é muito comum, os estabelecimentos fazem isso. Anuncia um produto com um desconto fantástico, mas não tem o produto no estabelecimento. Já aconteceu. Ele faz isso é comum, ele faz isso para atrair os clientes para o seu mercado, para ele comprar outras coisas. O estabelecimento é obrigatório, tem o direito, tem a obrigação de substituir qualquer outro produto pelo preço anunciado. Pode ser de maior qualidade, não importa, mas o preço anunciado tem que ser respeitado. Isso vai por um produto similar de outra marca, até mais caro. Nossa, fantástico, hein, gente? Olha que papo gostoso que nós estamos batendo aqui com o nosso querido Dr. Marcelo Salomão. Doutor, e no caso de negativação? Pode simplesmente uma dívida venceu e negativar? Qual é o prazo do vencimento ali da minha dívida para que a empresa possa estar negativando? Existe um prazo? Não existe? Eu recebi essa perguntinha ontem, gente, lá no meu WhatsApp. E aí? Olha só, existem alguns tipos de negociações relacionadas a esse tipo de pergunta. A legislação está cada vez mais rigorosa contra os devedores e contra aqueles que não conseguem honrar sua dívida no prazo. A legislação tem sido muito dura com relação a isso. Então, eu vou dar um exemplo da questão imobiliária. Tem um contrato imobiliário, não paguei, o banco pode protestar? Pode. Não existe, a lei não estabelece nenhum tempo para que ele vá a protesto. Ele pode protestar a partir do momento que está em mora. Está em mora, está protestado, pode ser protestado. Hoje, por exemplo, na questão do crédito imobiliário, o banco consegue reaver o imóvel independente de busca e apreensão. Ele vai no cartório, notifica o cartório notifica o devedor de que a casa está sendo incorporada ao credor, resolvida a questão. Então, não passa nem pelo judiciário. Nem pelo judiciário. A legislação está ficando muito severa com relação a isso para inibir
os calotes. Né? Então, não existe uma regra que estabeleça um limite de prazo de quantidade de dias vencidos. Basta o consumidor estar qualificado na mora. Então, o consumidor foi notificado que ele está devendo, ele já pode ser protestado a qualquer tempo em virtude do não pagamento do seu título. Acontece que, ao contrário, não é verdadeiro. Então, se o consumidor paga a conta dele vencida, aí já tem prazo para o fornecedor, ou para a incorporadora, para o banco, tirar o seu nome de protesto, que é o prazo de 5 dias. Então, se eu não paguei em dia, posso ser protestado. Mas se eu paguei a dívida vencida, o credor, o banco ou qualquer outro incorporador tem o direito de tirar esse protesto num prazo de 5 dias, sob pena de sanção, etc. O que é muito comum as empresas não cumprirem. Sim, esse prazo, para eles alegam que é muito curto. Eu já vi empresas pedindo 30 dias para exclusão do nome. É absurdo. A empresa ela gosta de protestar, né? O protesto é uma ferramenta muito forte para a empresa. As pessoas hoje... Aliás, eu conheço empresas que não entram com ação judicial, com créditos quirografários, por exemplo, duplicata, ou qualquer outro documento hábil para protesto. Eles preferem o protesto do que a própria ação judicial, porque aí ele não tem despesa maior no processo judicial, que é muito caro. Sim, está muito caro, muito caro. Doutor? Agora ficou mais caro, viu? Recentemente a Assembleia Legislativa aprovou uma reforma das custas cartoriais que encareceu ainda mais as custas cartoriais do nosso estado. É uma pena, é triste, é muito triste que nós sejamos tão subservientes ao tribunal na questão das custas cartoriais. É uma pena isso. Eu fico muito revoltado com isso. Faço críticas duras ao próprio tribunal e à Assembleia Legislativa por ter aprovado uma reforma das custas alegando que iriam baratear as custas cartoriais e que hoje são mais caras. Eu me lembro quando eu estava no PROCON, discuti muito com o desembargador Luiz Tadeu, que tinha uma ideia muito inteligente de baratear as custas. As pessoas estavam indo para fora do estado e agora taxaram quem escritura lá fora. Então, para inibir que as pessoas façam lá fora a escritura, e agora taxaram, ele pode fazer lá fora, mas vai pagar uma taxa para registro aqui. Assim, é surreal o Brasil. O Brasil, como eu disse no começo, não é para amador, não. É complicada essa situação. Se torna inviável, porque eles falam para tentar desafogar o judiciário. Na verdade, é vergonhoso. Na verdade, o que nós sofremos hoje com as taxas cartoriais no nosso estado é digno de vergonha, porque você pegar uma pessoa que muito humildemente guarda seu dinheiro para comprar alguma coisa, ou que ele precise reconhecer uma firma e pagar o absurdo, quando a gente está vendo cartórios e cartórios como palácios, e o cidadão de chinelo com o pé cheio de calo, tendo que limpar num tapete lindo, cravado o nome do cartório. Quando a gente olha para os tribunais do país inteiro sendo coroados de obras e de sofás, nós estamos vendo quem está pagando a conta é aquele que precisa usar o cartório com a taxa tão alta que nós estamos vivendo hoje. E a gente que exerce a advocacia, eles criam leis para desafogar o judiciário, falando da possibilidade da gente fazer um extrajudicial no cartório. Porém, acaba sendo inviabilizado a propositura de qualquer tipo de petição lá no cartório por conta das custas. É absurdo isso. É como você acabou de dizer, né, doutor? Tem a divisão, tem a pizza, né, da divisão das taxas cartoriais, né? Sim. Aí tem a pizza e cada fatias que vão vai para cada... Vai para o Ministério Público, vai para a Defensoria Pública, vai para o Tribunal de Justiça. Assim, quem está pagando mais uma vez é o cidadão, que está pagando a taxa cartorial mais cara do Brasil e agora taxado ainda. E o que é aquele cidadão que está com o nome negativado, não devo, não sei quem é essa empresa, mas meu nome está com uma restrição aqui, o que ele pode estar fazendo nesses casos? O primeiro caminho que ele precisa fazer é entrar em contato com aquela empresa que seria o nome dele na negativação, tentar um acordo para que se retire a negativação. Entender o porquê. Ele pode ter sido vítima de uma fraude, de um estelionato de alguém que fez uma compra no seu nome, e isso é muito comum, isso acontece demais. Caso contrário, se ele não lograr isso, se ele não tiver sucesso, ele tem outro caminho: procurar um advogado de confiança ou defensoria pública, promover a competente ação,
para que ele possa tirar com uma tutela antecipada o seu nome da negativação, para que ele possa trabalhar. Principalmente isso é muito comum com os pequenos comerciantes, né? Os pequenos comerciantes precisam do crédito rotativo, e quando negativam o nome deles, aí viabiliza o próprio negócio. Então, o mais importante é procurar um profissional do direito, um advogado, fazer a competente análise, ingressar com a competente ação, para que ele proteja os seus direitos e não fique refém de empresas aí que não estão nem aí para o consumidor. Vamos falar um pouquinho do PROCON? Vamos. A gente percebe que as pessoas, muitos, não sabem o que é e para que serve o PROCON. Para que serve o PROCON, doutor? Explica aí para os nossos ouvintes. O PROCON, ele foi criado aqui no Mato Grosso do Sul em 1986, muito antes da lei 8.078, que foi criada em 1990. Já existe. Então, o PROCON nasceu antes do CDC. Isso em muitos estados da federação, muito antes. E ele foi criado para trazer o equilíbrio. O PROCON, ele tem a função de tirar o fornecedor, aquele empresário que está lá no último andar da empresa, que não fala com ninguém, que ele é o dono, que se quiser fale com lá embaixo, fazer essa pessoa descer aqui para o térreo e fazer com que esse consumidor possa ouvi-lo e conversar com ele e resolver o problema dele. O PROCON é um órgão que foi criado para aproximar fornecedor e consumidor. Claro, para fazer isso, o PROCON precisa ter alguns chicotes, né? Para se você não descer, vai acontecer alguma coisa com você. Se você descer e conversar aqui com o consumidor e com a gente, tudo bem, vamos tentar achar uma solução ao problema. Então é um órgão que aproxima o consumidor do fornecedor, trazendo a conciliação como prima facie, a conciliação como o seu carro-chefe. Sentar com as partes, conversar com as partes, achar um denominador comum. Nós temos dentro da regra, que nós chamamos de reclamação fundamentada e reclamação não fundamentada. Então, quando o PROCON caracteriza que aquela reclamação que o consumidor fez tem fundamento, se o fornecedor não vier, não sentar na mesa, ele pode ser punido. Então, a ideia do PROCON é ser o braço forte do consumidor, para que puxe o fornecedor para o mesmo nível do consumidor e a gente possa tratar aquele problema de uma forma mais simples, mais homogênea, mais clara, com vocabulário singelo, para que o consumidor possa ter a sua voz reconhecida. E isso foi muito bom. Isso é assim, nem todos os países têm a política de PROCONs. Poucos países fazem isso. O direito do consumidor é do jovem, né? O direito do consumidor iniciou-se na década de 60. Não, estou até mentindo. Os romanos tratavam sobre direito do consumo, os próprios egípcios também, em alguns momentos, lidavam. O código mais antigo do mundo, o Código de Hammurabi, já tratava sobre direito de consumidor. Dizia lá num pedaço do Código de Hammurabi, se você vender um produto e esse produto estiver estragado, todo o produto da loja será dado para aquele que comprou. O Hammurabi era muito rigoroso, cortava a mão de quem roubava. Então, o PROCON ele serve como um órgão de equilíbrio, exclusivamente de equilíbrio, fazer a aproximação dessas partes e que haja um denominador comum, haja uma conciliação, para que o consumidor tenha resposta devida daquilo. Isso não necessariamente precisa ser positiva ou negativa, mas precisa ter resposta. As demandas que são voltadas para o PROCON são de pequenas montas, a grande maioria de pequenas montas, pouco valor, mas que para aquele consumidor é de muito dinheiro. E às vezes nem é o dinheiro o grande charme da questão, é o sentimento de impotência, o sentimento de ser lesado. É a mesma coisa você chegar, deixar seu carro na rua, voltar e o som do seu carro foi roubado. Quebraram o vidro e roubaram o som do seu carro. Eu ia falar toca-fita, porque eu sou da época do toca-fita. Não existe mais toca-fita. Mas o som do seu carro foi roubado. Aquele sentimento de impotência, o que você vai fazer? Puxa, um sentimento ruim. É isso que o consumidor sente quando ele é lesado por um fornecedor. Aí ele vai procurar o fornecedor nem olha para a cara dele. Meu amigo, vai buscar seus direitos. Isso eu ouvi muito. Vai buscar seus direitos. Tá bom. Quando a gente busca, eles ainda ficam bravos. Aí o PROCON vai lá, não precisava disso, podia ter vindo falar comigo, tá tudo bem, não, vou resolver, vou arrumar o produto, vou trocar. Então, por que o fornecedor trocou o tom da conversa? Porque o braço forte do PROCON chegou lá
e fez com que aquele consumidor pudesse sentar na mesa com o fornecedor. Então, isso é muito bom para a relação, porque é um mediador que faz com que as partes sentem na mesa e conversem. É o sonho da justiça. A justiça, o PROCON resolve. Vou dar um exemplo para você. Me aconteceu comigo no começo. Tinha uma advogada, encontrei com ela no evento da OAB, e ela falou assim para mim: Marcelo, cara, eu estou com um processo da justiça contra uma operadora de telefonia, não resolvo, já ganhei na primeira instância, agora está por segunda instância, vou recorrer, não consigo resolver o processo. Falei, vamos tentar no PROCON? Ela, vamos, então vamos lá, abriu o processo. Quando o PROCON notificou a operadora, no dia seguinte a operadora entrou em contato, não, vamos resolver tudo, acabou o problema. O que é o problema? É a linha está restaurada, ela queria a linha, lembrei. Ela tinha perdido a linha dela. Não, está restaurada a linha hoje. Ela, não acredito nisso. Eu não acredito que resolveu. Estou na justiça faz 1 ano e meio. Nossa. O PROCON entrou com a reclamação e resolveu no dia seguinte. Por quê? Porque o PROCON, normalmente as empresas, com medo da punição, não da punição administrativa, que é pesada, mas com medo da punição social, que o PROCON tem força, as empresas deixam um compliance de administração junto com a presidência. E o jurídico nem necessariamente fica com a presidência. Então, os escritórios são terceirizados, são prepostos, e o processo vai se alongando. E o PROCON não. A gestão de defesa do consumidor das grandes empresas de massa ficam vinculados à presidência dessa empresa. E nós resolvemos o problema dela no dia seguinte, com a restauração da linha dela. E um processo que vem se arrastando há tantos meses. O PROCON trouxe para a mesa de negociação a operadora e o consumidor. Sentamos, achamos a solução, acabou o problema. Que normalmente isso não demora um tempo muito grande para acontecer na justiça. Sim. Então o sonho, isso eu ouvi de vários juízes, desembargadores, o sonho da justiça é que primeiro tivesse o PROCON dentro dela. Tem uma lei, acho que ela foi declarada inconstitucional, mas existem alguns juízes do interior, inclusive, que já fazem isso, que só aceitam a ação, quando é vinculada a direito do consumidor, se passar antes pelo PROCON. Acho que Corumbá até aceita como... É pré-requisito. É pré-requisito e título executivo já, não precisa nem... Corumbá tem aqui, tínhamos aqui em Campo Grande também, não sei se tem agora, um Sejusc. Corumbá também tem um Sejusc. Então, todas as audiências, ela vira um título executivo judicial, assinado por um juiz de direito. Aqui em Campo Grande também é o PROCON do Estado. Mas alguns juízes, dependendo disso, eles declaram a petição inepta, para que passe primeiro pelo órgão administrativo, para depois entrar no judiciário. Uma forma de desafogar o judiciário. Eu acho perfeito, legítimo. Mas o judiciário podia dar um pouco de recurso para os PROCONs, né? Sim, para que ele pudesse fazer isso, né? E isso é muito legal, porque o PROCON tem capacidade, legitimidade, conhecimento para tratar do assunto com muito mais excelência que o próprio judiciário. Com certeza, porque ele está no mesmo nível. Porque se a gente for ver, a estrutura do judiciário é o quê? É a pirâmide. O juiz no topo e as partes em cada lateral. E no PROCON, não. Está todo mundo no mesmo nível. É isso mesmo. Igualando, né? Na realidade, eu vejo que o PROCON, ele, com o passar do tempo e com as suas atuações, ele criou uma respeitabilidade. Ele está sendo mais respeitado até pelos fornecedores. É verdade. O olhar... Avançou muito. Muito. Nos últimos anos, de uns anos para cá, a gente vê... Os fornecedores respeitam muito hoje a defesa do consumidor e a defesa do sistema estadual, com os PROCONs dos municípios, com o próprio Ministério Público, a própria Defensoria Pública tem criado um sistema muito forte e isso é muito bom para o consumidor. Doutor, em 14 anos que eu tive, 13, 14 de PROCON, eu sou apaixonada pelos direitos do consumidor. É apaixonante, né? É uma área maravilhosa. Então eu te pergunto, você não está mais no PROCON? E a sua paixão em defesa dos direitos do consumidor, aonde que fica? Eu falo sempre que eu deixei o PROCON, mas o PROCON nunca me deixou. Eu sempre tenho muitos contatos de pessoas que me ligam perguntando sobre direitos, sobre a relação. Mas eu acho o seguinte, eu sou um democrata por excelência. Eu acho que tudo tem sua fase. Eu acho que eu dei a minha contribuição, fiz do máximo que eu pude, agora é hora dos outros que estão atrás de mim também tomarem conta. Até porque o mundo é evolutivo, o mundo ele é mutável. Nem sempre o que eu penso pode ser o certo. As coisas vão mudando.
Então, para que dê certo efetivamente, para que o PROCON continue sendo um órgão de excelência, continue sendo um órgão combativo, é importante que também a divergência de pensamento na gestão seja modificada. Então, eu acho que é salutar que o PROCON possa sempre mudar de mãos, enviar pessoas com outros áreas com boa intenção, pessoas que têm conhecimento do direito, pessoas que conhecem a relação de consumo, que pensam a relação de consumo com uma forma muito uníssona, né, institucionalmente falando. Então eu acho que é importante que venham outras pessoas, que as pessoas possam contribuir, dar a sua contribuição, porque nós somos seres humanos ditados por pensamentos distintos. E isso é muito importante para qualquer segmento, na política, nos PROCONs, na gestão. Então eu acho que eu já fiz a minha contribuição. Eu acho que o que eu fiz lá, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu tive com o meu pessoal. E agora é hora de novos ares, das novas pessoas também implementarem suas ideias, também fazerem da forma melhor, da forma correta, que são diferentes às vezes, mas não estão errados. Então eu acho que tudo isso faz com que a defesa fortaleça, faz com que o consumidor seja protegido, faz com que o órgão seja maior, mais forte, mais respeitável. Essa é a minha percepção como um democrata, porque se eu me perpetuar lá, deixei de ser democrata, passei a ser um ditador, e às vezes as minhas ideias de relação de consumo vão ficando arcaicas, vão ficando para trás, e o PROCON não vai avançar. Então é importante essa mudança, é importante que essa relação seja forte e que cada vez pessoas jovens como você, como pessoas que estão ligadas diretamente à defesa do consumidor, possam vir dar a sua contribuição e que a gente tenha cada vez mais excelência na relação de consumo. Gente, como não ficar apaixonada, né, por um mestre desse? Como eu falo, é uma referência pra gente. Não tem como não ser. E lá na Estética? Ah, lá é meu sonho. O que você me fala? Agora você está como diretor lá. É minha vida. Lá, assim, o PROCON também sempre foi minha vida, mas a universidade foi meu berço. Eu estou dentro da educação há mais de 20 anos. Está voltando às origens? Lá onde a gente remoça, vê a meninada estudando, a gurizada crescendo, pensamentos diferentes, ideias diferentes. A gestão me atrai muito, eu gosto muito da gestão. Então isso me traz motivação, né? Eu tenho muita alegria de estar nesse ambiente acadêmico, contato com os alunos, o debate. Esse dia eu dei um curso de oratória para eles, fiquei tão feliz. Agora tem um curso de posicionamento, de concatenação de ideias. Então isso faz com que a gente se remoça, né? Eu me remoço muito nesse ambiente. A STED me proporcionou um elixir da juventude. Então eu tenho muita alegria, muito carinho pela NECA e pelo Fernando, que são os mantenedores, a NECA Chaves e o Fernando Bulay, que eu tenho gratidão eterna, porque resgata da gente um feeling que fica guardado, mas nunca se perde, que é como a defesa do consumidor, também a universidade no ambiente acadêmico, que me traz muita alegria. Eu não tenho dúvidas nenhuma sombrinha sequer, de que você vai deixar um legado incrível lá também na Insted. Lá nós estamos, Michele, nós estamos construindo uma estrutura física enorme, né? A nova sede da Faculdade Insted, ali na Fernando Corrêa com a 3 de maio, enorme, e acredito muito que vai ser uma referência aqui em Campo Grande na educação. Tenho muita fé nisso, acredito muito mesmo, e nós temos, por exemplo, no nosso curso de Direito, uma classe docente extraordinária, e acho que isso vai avançar cada vez mais. Vai ser um sucesso, vai, cada dia mais, pode ter certeza. Gosto muito de Gente, queria aproveitar aqui para agradecer os meus patrocinadores, né? A advocacia Yamada e Brunig, meu parceiro, Dr. Jefferson, que sempre confiou no meu trabalho e está lá em Miranda, né? Como o doutor disse, eu não posso estar lá, mas ele está lá diante do escritório de advocacia. Então, agradecer você, Dr. Jefferson, e agradecer a minha querida, a minha maravilhosa Fernanda Amorim Hair Salon, que é quem me deixa assim, ó, com essa make, com esses cabelos lindos, ela que cuida de mim, ela que
que tem aí confiado também no meu trabalho. Então, Fernanda, brigadaço por esse patrocínio, por ser uma parceira aqui do nosso canal. Eu estou muito contente com tudo que você tem me proporcionado. Olha, um beijo no seu coração, minha querida. E sucesso para nós, é lógico, né? Querido, tá tão bom conversar contigo. Quero te receber outras vezes aqui. Você é espetacular, obrigado. Sensacional. Você sabe de todo o meu carinho, toda a minha admiração. Verdade. E quando eu vim para Campo Grande, eu deixei isso registrado até no meu Insta. Dr. Marcelo Salomão é uma referência para mim, obrigado. Porque eu amo o direito do consumidor e, como eu disse, ele deu voz. Ele foi uma referência para todos os PROCONs do interior e ele merece toda essa honra, toda essa homenagem aqui, e ele merece também estar aqui no nosso primeiro episódio no ar com Michele Bruning. Querido, obrigada de coração por você ter aceitado o meu convite, por todo esse carinho que você tem comigo, por reconhecer o meu trabalho. Brigadaço mesmo. Eu que agradeço, Michele, foi um convite muito especial para mim. Fiquei muito honrado pelo convite. Como eu te disse, eu não estou indo quase lugar nenhum, vim a seu convite, porque eu acredito no seu trabalho, eu acho que essa informação é importante e eu me sinto muito honrado mesmo. E estou à disposição sempre que precisar, vamos conversar, trocar informações, para que a gente possa cada vez mais levar o maior princípio do CDC, que é a informação para o consumidor. Gente, obrigada mais uma vez. Nós vamos encerrando por aqui. E fique ligado, se inscreva no canal, curte, compartilha e até semana que vem. Beijo! Precisando de um especialista em joelho? Dr. Rodrigo Miziara, Medicina Esportiva, parceiro do atleta e de quem ama o esporte. Temos atendimento personalizado. E somos especializados em cirurgia dos joelhos. Tecnologia de última geração para você aproveitar o melhor do esporte. Quem é amigo quer o melhor. Dr. Rodrigo Miziara, telefone e WhatsApp 67 99815 6104. A Velutex é uma fábrica de tintas e revestimentos que acredita e investe em Mato Grosso do Sul, acreditando que a cor transforma a vida das pessoas, e investindo em tecnologia para superar as suas expectativas. Por isso, fabrica produtos que atendem aos mais rígidos padrões internacionais, com a maior produtividade. Garante que a cor que você quer na sua casa esteja sempre disponível. Uma infinidade de cores e tipos que se encaixam em cada ambiente. Ao comprar produtos com essa marca, você está adquirindo o que há de melhor no mercado de tintas. Em todo o Mato Grosso do Sul, você encontra a Velutex. Você encontra a certeza de qualidade. Escolha a Velutex, forte como Mato Grosso do Sul e grande como você. Velutex, tintas e revestimentos, padrão internacional com DNA sul-matogrossense.
Sustentabilidade. Essa não é a palavra do futuro, mas sim a do agora. E ser sustentável está ligado à nossa capacidade de produzir colchões e estofados de qualidade, gerando empregos e lucro ao mesmo tempo em que cuidamos do meio ambiente e de toda a sociedade, que cria vínculos que unem a prosperidade ambiental com o bem-estar coletivo e da nossa empresa, gerando milhares de empregos por todo o Brasil com nossas 10 indústrias. E nas nossas casas, os sonhos são transformados em produtos feitos com as melhores matérias-primas. Empenho e dedicação que são reconhecidos por importantes premiações, colocando a gente no pódio das marcas mais vendidas do país. E tudo isso não é apenas sorte, é comprometimento. E nós despertamos todos os dias com o compromisso de cuidar das pessoas, do planeta e das gerações futuras. Gazin Colchões, há 25 anos, despertando para um futuro sustentável. Você quer encontrar descontos reais perto de você? Acesse 123 Descontos. Lá você encontrará de uma forma simples e rápida produtos e serviços com até 90% de desconto na sua cidade. Clique no produto. Faça seu cadastro e comece a economizar. Nunca foi tão simples, fácil e rápido economizar. Agora é só retirar seu produto na loja ou agendar o serviço. Acesse 123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar.